Senhor. Este é um lugar de adoração, um lugar de entrega, um lugar de dedicação ao Senhor. Perto do Senhor, eu quero sempre estar. Uma nova vida, novo tempo de alegria. Sentir a tua paz, em teus braços descansar. Ouvir a sua doce voz, viver em plena comunhão junto a ti. Este é o meu lugar, aonde eu quero estar. Um lugar de entrega e dedicação, sacrifício e adoração a ti. Este é o meu lugar, um lugar de entrega e dedicação, sacrifício e adoração a ti. Este lugar é a casa do Senhor. Aleluia. Diante da presença de Deus nos derramamos, nos entregamos a Ele como sacrifício vivo de louvor. Senhor, eu quero sempre estar. Uma nova vida, novo tempo de alegria. Sentir a tua paz, em teus braços descansar. Ouvir a sua doce voz, viver em plena comunhão junto a ti. Declare com alegria: este é o meu lugar. Este é o meu lugar, aonde eu quero estar. Um lugar de entrega e dedicação, sacrifício e adoração a ti. Este é o meu lugar, um lugar de entrega e dedicação, sacrifício e adoração a ti. Declare com alegria: este é o meu lugar. Este é o meu lugar, aonde eu quero estar. Um lugar de entrega e dedicação, sacrifício e adoração a ti. Este é o meu lugar, um lugar de entrega e dedicação, sacrifício e adoração a ti. Aonde eu quero estar, um lugar de entrega e dedicação. Louvado seja o nome do Senhor. Este é um lugar de adoração, um lugar de entrega, um lugar de dedicação ao Senhor. Perto do Senhor, eu quero sempre estar. Uma nova vida, novo tempo de alegria. Sentir a tua paz, em teus braços descansar. Ouvir a sua doce voz, viver em plena comunhão junto a ti. Este é o meu lugar, aonde eu quero estar. Um lugar de entrega e dedicação, sacrifício e adoração a ti. Este é o meu lugar, um lugar de entrega e dedicação, sacrifício e adoração a ti. Este lugar é a casa do Senhor. Aleluia. Diante da presença de Deus nos derramamos, nos entregamos a Ele como sacrifício vivo de louvor. Senhor, eu quero sempre estar. Uma nova vida, novo tempo de alegria. Sentir a tua paz, em teus braços descansar. Ouvir a sua doce voz, viver em... Graça e paz, amados. Vamos ficar de pé. Hoje é o dia que o Senhor nos deu, né? Nos alegremos, nos regozijemos nele. Nós vamos dar início ao culto de adoração ao Senhor. Você que está em casa, que seja abençoado, seja bem-vindo aqui. E que Deus possa estar aí também te alcançando nessa noite. Eu gostaria de deixar com a amada igreja, com os amados irmãos, o Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras,
Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, que nessa noite nós possamos estar aqui, rendendo culto, rendendo louvores, adoração somente ao Senhor Jesus, amém? E que nós possamos também agora, orando, declarar isso diante do Senhor. Senhor, nós queremos, Pai, nesse momento, Senhor, quando estamos dando início a esse culto, Pai, te agradecer, te adorar, Pai. Senhor, declarar, Pai, a tua fidelidade entre nós. Declarar, Pai, que só tu és Deus. Pai, queremos declarar aqui, Pai, diante de todos, Senhor, que nós te amamos. Senhor, e nós estamos aqui porque queremos receber de ti nessa noite, Pai. Queremos, Pai, que a nossa adoração, Pai, alcance o teu coração. Senhor, queremos nos render a ti, Senhor. Pai, que esse seja, Senhor Deus, o objetivo da igreja nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos repreender toda força contrária, Senhor Deus, que venha, Pai, contra a tua igreja nessa noite. Pai, que somente o Espírito Santo, Pai, tenha, Senhor Deus, total liberdade aqui nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, haja nesse local aqui, Senhor, nas casas, Pai, onde, Senhor Deus, o culto está chegando, que possa haver, Senhor Deus, cura, que possa haver libertação, que possa haver, Pai, edificação de vidas, que possa haver salvação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te amamos, te servimos, Pai. Tu és o nosso Deus, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Se não fores conosco,
coração para ministrar sobre a oferta essa noite. Em Lucas capítulo 10, fala de uma visita especial. Uma visita de Jesus à casa de Marta e Maria. No início do capítulo fala que Jesus chegou para se hospedar. É interessante que não fala que Jesus chegou para visitar aquela família, mas Jesus chegou para se hospedar. E essa palavra, esse louvor também nos remete a isso, que o Senhor está chegando, está voltando, mas hoje a presença dele é real e ele quer se hospedar. Ele quer residir na minha e na sua vida. Aleluia. E assim, o que o Senhor trouxe no meu coração nesse momento de oferta, nesse capítulo 10, é mais precisamente no verso 41 e 42. Quando fala, respondeu o Senhor a Marta: Marta, Marta, você está preocupada e quieta com muitas coisas. Todavia apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. E o que tem a ver isso com oferta? A nossa oferta é uma oferta em dinheiro, representa o nosso tempo, representa o nosso suor, representa o nosso trabalho, a nossa dedicação, uma parcela do nosso tempo que foi dedicada a conseguir o nosso salário, aquilo que nós temos como rendimentos. E o Senhor tem falado muito nos últimos dias sobre como temos dedicado o nosso tempo. Esses dias eu estava assistindo uma pregação falando da oferta, do tempo como oferta. E quinta-feira o pastor Wellington pregou sobre tempo, o que temos feito com o nosso tempo. Aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui na quinta-feira, ou não assistiram, assistam, vale a pena assistir no canal da igreja, Palavra de Quinta também. O que nós temos feito com o nosso tempo. O dinheiro, a nossa oferta, nós não podemos comprar o tempo, mas nós podemos transformar a nossa oferta num tempo de qualidade. A nossa oferta é uma oferta de amor, é uma oferta de qualidade, mas aquilo que temos feito para o Senhor, dedicando o nosso tempo. Muitas vezes quando vamos fazer uma compra na internet, queremos uma urgência no pedido, preferimos pagar um pouquinho mais para a encomenda chegar mais rápido. O quanto nós temos investido no reino? O que nós temos investido de tempo, de dedicação, de oferta, de vida, de oração, de semeadura em valores, uma semeadura de oração, semeadura de dedicação, de comprometimento. Estamos vivendo o tempo que Jesus está vindo habitar. Jesus está vindo hospedar na minha casa e na sua casa. E o que vamos fazer com o tempo que Ele estará hospedado em nossa vida? Vamos ficar ocupados com coisas que não vão nos render a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Aí você pode dizer, Marta também estava ofertando. Sim, ela estava dedicando o tempo, mas não era um tempo de qualidade. Porque ela estava ali, ao mesmo tempo, envolvida com muitas coisas. Quantas vezes a gente está aqui no culto com a cabeça em outro lugar, estamos assistindo, às vezes, a pregação pelo YouTube com a cabeça em outro lugar. A gente não faz como Maria e se dedica na completude, na integridade totalmente. Nós precisamos aprender a se dedicar integralmente o nosso tempo, a dar um tempo de qualidade. Eu quero te convidar a levantar a sua oferta para a gente orar, porque essa oferta representa um tempo seu de dedicação e trabalho. E nesse momento também nós queremos levantar um clamor pelos aniversariantes da semana. Maria que é membro da igreja, faz aniversário dia 17, terça-feira. Que a gente levante um clamor pela vida dela, um clamor pela vida da Adrine, que frequenta aqui a nossa igreja, que o David veio falecer essa madrugada. Hoje o pastor Wellington fez o cortejo fúnebre, né? E a gente precisa estar orando pela essa família lutada, que tem 3 crianças. Orar pela família da doutora Salirra de Friburgo, que também foi acometida de uma tragédia por seu pai que está internado no hospital. Precisamos ter amor uns pelos outros e dedicar esse tempo de qualidade, de ofertar a nossa vida e o nosso momento de oração por aqueles que estão passando também um momento difícil. Em nome de Jesus.
Senhor Deus amado, querido, colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Dedicamos esse tempo, Pai, ao Senhor. E queremos dedicar totalmente, integralmente ao Senhor, meu Pai, com o coração rendido. Assim como Maria se debruçou, meu Pai, e ouvia as Suas palavras, meu Pai, alimentando das Suas palavras, e ela escolheu a melhor parte. E o Senhor, meu Pai, falou que dela não seria tirado. E nós queremos clamar nessa noite, que o Senhor venha, meu Pai, se hospedar em nossa casa, venha se hospedar em nossas vidas, em nosso lar, meu Pai, e também tenha total controle em nossas vidas e nossas finanças. Consagramos a Ti as nossas ofertas, o nosso trabalho, o nosso tempo, o nosso suor, meu Pai. E aproveitamos essa oportunidade para clamar pelos aniversariantes dessa semana, aqueles que completam, meu Pai, mais um ano de vida na Tua graça, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida da Maria, que o Senhor venha dar sabedoria, saúde e paz a ela, meu Deus. Que o Senhor venha visitar a família da Adrine, meu Pai, com o falecimento, meu Pai, do David, estão lutados. Que o Senhor venha visitar a família da doutora Salirra de Friburgo, a vida do pai dela, o Wellington, que está no hospital internado, Espírito Santo. Meu Deus, Tu és o Deus da cura, o Deus da provisão. E estamos aqui enquanto igreja, meu Pai, dedicando o nosso tempo, o nosso louvor, o nosso coração, se derramando diante de Ti, clamando por essas vidas, Pai. Tu és o Deus Consolador, Espírito Santo. O Senhor sabe o tamanho da nossa dor, porque o Senhor, meu Pai, habita em nós. E nós queremos profetizar que o Consolador vá até essas famílias e enxugue as lágrimas, ajude eles a passar esse momento difícil e traga cura e restauração à vida, meu Pai, do Wellington, que está no hospital, Pai. Em nome de Jesus, entregamos nas Suas mãos, Pai. Entregamos as nossas famílias, as nossas casas, essas ofertas e dízimos que estão sendo aqui depositados na igreja, mas também aqueles que estão sendo depositados nas contas bancárias, meu Pai, que os irmãos que estão assistindo estão sendo movidos para isso. Nós queremos profetizar um tempo de prosperidade na vida dos Teus filhos, não porque eles estão ofertando, meu Pai, uma oferta monetária, mas porque eles estão, meu Pai, entregando o tempo de qualidade ao Senhor, o coração integralmente ao Senhor, Pai, entendendo, meu Pai, que a nossa vida é totalmente Sua, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões.
és a minha realidade. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Eu sou teu e tu és meu. Eu pertenço a ti. És tudo para mim. És a minha realidade. Se tu és a minha realidade. Aleluia. Queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos nesse momento. Quando a Bíblia fala de Abba, a palavra Abba no original, no aramaico, era uma forma de intimidade em que o filho chamava o pai. Não era simplesmente pai, mas se nós pudéssemos traduzir na nossa língua, seria paizinho. Paizinho. É um chamado carinhoso. Aleluia. E a palavra diz que através de Jesus nós podemos declarar Abba. Sabe o que Jesus estava dizendo com isso? Que através dele, eu e você temos intimidade com o Pai. Aleluia. Eu e você podemos chegar na sala do trono, nos prostrar e declarar: Abba, Paizinho, eu estou aqui. Ei, aleluia, aleluia. Declara mais uma vez, como uma oração sua, do teu coração ao Pai. Ei, eu pertenço a ti. Aleluia. Abba, eu pertenço a ti. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Aleluia. Obrigado, Senhor. Abba, eu pertenço a ti. Adora, adora. Chora lá, chora lá, baralabaçô. Eu pertenço a ti. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Queremos glorificar o teu nome. Pai querido, Paizinho, nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Queremos ser tocados pela tua presença. Queremos ser exortados, Pai, pelo teu zelo. Queremos, Senhor, poder entender o teu propósito para que possamos agradar o teu coração, Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Levanta a tua mão, adora o nome do Senhor. Aleluia. Você pode estar assentado, informando aos queridos que estão conectados conosco. Nós estamos tendo alguns problemas técnicos para transmissão via YouTube. Então nós queremos solicitar aos irmãos que migrem lá para o Facebook, para que possam acompanhar e participar do nosso culto, não é? Nós temos uma equipe aqui de primeira, mas de vez em quando a gente tem alguns problemas técnicos. Deve ser alguma coisa relacionada ao satélite, não é problema nosso, né, Pedrão? É alguma coisa lá do satélite, a gente precisa fazer contato com a NASA e próxima semana a gente vai resolver isso, né? E vamos voltar a transmitir também pelo YouTube, né? Mas por enquanto nós pedimos aos queridos irmãos que acessem, que nos acompanhem lá pelo Facebook. Queridos, graças a Deus porque o Senhor nos tem sustentado. Graças a Deus, porque, como diz a palavra, todas as manhãs a misericórdia do Senhor é renovada sobre nós. Amém, queridos? Você pode até não ter percebido, mas a misericórdia de Deus foi renovada sobre você hoje. Aleluia. E amanhã vai ser novamente. Aleluia. Não é? Por mais difícil que tenha sido o seu dia, por mais dificuldades que você possa ter enfrentado, mas creia, a misericórdia do Senhor sempre nos torna melhores e mais capacitados a enfrentar as situações. Quero, queridos, ler o texto da palavra dessa noite. Está no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler dois trechos. Primeiro trecho, ambos no capítulo 1. Primeiro trecho do versículo 1 ao versículo 3. E o segundo trecho do versículo 11 ao versículo 20. Então, primeiramente, do 1 ao 3, e depois do 11 ao 20. O pastor vai estar lendo na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor através do profeta Isaías. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Versículo 11 agora em diante. Para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura,
como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém, queridos? Essa palavra, ela marcou o início do ministério do profeta Isaías. É interessante que, antes mesmo daquela experiência sobrenatural que a gente vai ler lá no capítulo 6, Isaías já era um homem profundamente usado por Deus. Algumas pessoas, alguns estudiosos, e nós também cremos, que o profeta Isaías ele foi um dos principais profetas do Antigo Testamento. Ele é chamado profeta messiânico porque Isaías ele é o profeta que mais profetiza sobre o Messias. Nós lemos isso em vários trechos, não é? Quando ele fala do servo sofredor, quando ele faz alusão ao sofrimento que Jesus suportaria por causa dos nossos pecados. E nesse momento Isaías estava começando o seu ministério. E Deus manda dar uma palavra dura. A palavra que Deus dá nesse texto, irmãos, é uma palavra muito dura. Mas é uma palavra de pai. Amém? O versículo 2, o Senhor deixa isso muito claro para nós. O Senhor vai falar aqui: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Então essa palavra é uma palavra de um pai que se importa com seus filhos. Essa palavra é a palavra de um pai que quer os seus filhos de volta. Essa palavra é a palavra de um pai que não quer perder os seus filhos. Isaías, ele vai profetizar no reinado de pelo menos 4 reis. Ele pega o finalzinho do reinado de Uzias, do rei Uzias. Depois ele vai profetizar no período do reinado de Jotão, de Acais, de Ezequias. E por fim, Manassés, no qual muitos acreditam que Isaías foi martirizado. Diz uma tradição, não a Bíblia, mas uma tradição, que o rei Manassés mandou serrar o profeta ao meio. Nós não sabemos se isso é verdade. A Bíblia não diz isso, mas há uma tradição que afirma que o rei Manassés mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Então, queridos, Deus vai chamar o povo de nação pecadora. Deus vai chamar o povo aqui de povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Olha que coisa, irmãos. Muitas vezes, o Senhor me chamou a atenção aqui no versículo 19, que é um trecho que nós temos ouvido muitos pregadores falar sobre ele, né? Versículo 19, quando o Senhor faz uma promessa: olha, se vocês crerem, se vocês obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Amém? Você crê nisso? Amém ou não amém? É ou não é uma promessa? Mas era uma promessa que não estava se cumprindo na vida desse povo. Eles não estavam comendo o melhor da terra. E por quê? Porque eles haviam se rebelado contra o Senhor. Porque eles haviam esquecido quem era o Senhor. Só para vocês terem ideia, queridos, nesse contexto histórico em que Isaías vai profetizar, Israel estava sendo oprimido por várias nações. Eu digo Israel, mas o reino do sul. Isaías ele vai profetizar em Judá, principalmente Jerusalém. Lembra que nós estamos aqui no período do chamado reino dividido. Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. Isaías vai profetizar no reino do sul. E aqui a Síria era uma ameaça contra Israel. O próprio reino do norte estava ameaçando invadir Jerusalém. Os edomitas ameaçavam, os filisteus ameaçavam. Lá no capítulo 36, já no período do rei Ezequias, nós vamos ler que o rei Senaqueribe da Assíria, ele vai sitiar Jerusalém.
Ele vai ameaçar, ele só não faz isso, ele só não invade Jerusalém, porque Deus vai intervir ali pelo clamor de Ezequias, pela intercessão do profeta Isaías. Deus vai intervir, e aí Senaqueribe vai ter que fugir. Mas ele chega a vir às portas de Jerusalém, e ele sitia Jerusalém com seu exército. Então veja, queridos, que quando Deus fala, se você crer, se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra, era uma promessa que era para aquele povo, mas eles não estavam vivendo isso. Às vezes nós temos para o nosso coração uma promessa, nós cremos que Deus tem uma promessa para nós, a palavra confirma essa promessa, o Espírito Santo de Deus, ele confirma para nós essa promessa, mas nós olhamos ao nosso redor e não vemos essa promessa se cumprindo. O que está errado? O que estava errado com esse povo? Por que Deus manda o profeta profetizar para esse povo, que deveriam ser filhos, que foram criados para serem filhos, que cresceram para serem filhos, mas se tornaram rebeldes? A primeira coisa que o Senhor me chamou a atenção, queridos, é quando Deus repreende o culto que eles faziam. Olha só, Deus vai repreender o culto que eles faziam. Versículo 12, o Senhor vai falar assim: quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Versículo 14, suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Irmãos, preste atenção, o que o Senhor estava falando aqui? O que significa para você, irmão, estar na presença de Deus? O que significa para você estar na presença de Deus? Você já pensou sobre isso? Pastor, estar na presença de Deus é estar na igreja. Não. Pastor, estar na presença de Deus é quando a gente está em culto. Não. É exatamente isso que Deus está repreendendo aqui. Quem foi que disse para vocês que para estarem na minha presença vocês só precisam pisar nos meus átrios? É isso que Deus estava falando. Vocês não entenderam o significado de estar na minha presença. Então aquele povo, irmãos, primeira coisa que nós aprendemos aqui é que aquele povo se tornou um povo simplesmente religioso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui em nome de Jesus: cuidado com a religiosidade. Cuidado com rituais. Cuidado com aquilo que começa a se tornar automático na nossa vida. Cuidado, meu irmão, com aquilo que nós praticamos sem entender porquê, apenas porque nós estamos vendo outros fazerem. Nós estamos vivendo um tempo em que o povo de Deus, que Deus criou para ser filhos, estão se rebelando. Por quê? Porque se deixaram dominar por um espírito de religiosidade. Você está aqui, irmãos? É interessante que tudo isso que o profeta vai profetizar aqui, as festas, as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos, tudo isso foi ordem de Deus. Se você lê Levítico, se você lê Números, está lá. Tudo determinado de que forma deveria ser. Os dias do ano em que as festas deveriam ser comemoradas. Tudo isso estava estabelecido lá como ordem ao Senhor. E eles estavam cumprindo, mas apenas de forma ritual. Você está entendendo, irmão? Então eu quero te perguntar aqui, meu irmão, o que significa estar na presença de Deus para você? A gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão cheias de ritual. As pessoas estão cheias do formalismo humano. O que é isso, pastor? Quando alguém diz para você que para você estar na presença de Deus, você tem que estar, por exemplo, de terno e gravata. Eu já estou fora desse contexto. Não é? Alguém que vive essa realidade chegaria para mim e falar: pastor, não sei, você nem parece pastor. Você não usa terno, você não usa gravata.
Então, queridos, nós começamos a criar rituais, práticas, que nós entendemos que nos levam à presença de Deus, mas que na prática não levam a nada. São práticas que muitas vezes Satanás está direcionando, sabe por quê? Porque o espírito de religiosidade, ele nos leva a acreditar que nós estamos na presença de Deus, quando na verdade nós não estamos. Por que você acha, irmão, que o profeta precisou falar claramente isso? Porque eles continuavam. A Bíblia vai dizer para nós aqui, queridos, que esse povo era um povo corrupto, era um povo que se vendia por dinheiro. A gente vai ver que esse povo era um povo injusto. Nós vamos ver que eles eram homicidas, porque o Senhor vai falar aqui que eles levantavam ao Senhor as mãos cheias de quê? Sangue. O que é isso? Homicídio. Derramamento de sangue. Então o Senhor está dizendo que se eles não mudarem o coração, não adianta praticar nada para o Senhor, porque o Senhor não vai receber. Amém, irmãos? Sabe a primeira coisa que Deus vê quando você intenta entrar na presença dele? Sabe a primeira coisa? É o teu coração. Amém? É o teu coração. Aleluia. Quando Jesus ele fala da oferta da viúva pobre, Jesus não estava falando daquilo que todo mundo vê as pessoas fazerem, né? Jesus estava falando de algo que só pode ser visto no coração. Interessante que lá em Mateus 15, Jesus vai usar esse mesmo texto do profeta para falar aos religiosos da sua época. Olha o que ele vai falar, Mateus 15, versículos de 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só, irmãos, na época de Jesus, cerca de 700 anos depois de Isaías, o povo ainda continuava dominado pelo espírito de religiosidade. Eu chamo a tua atenção para a palavra que Jesus deu à mulher samaritana. Lembra quando a mulher samaritana lá, ela começa a argumentar sobre o local de adoração? E ela fala para Jesus assim: vocês judeus, vocês dizem que o local da adoração é em Jerusalém. Mas nós, os samaritanos, declaramos que o local de adoração é no Monte Gerizim, em Samaria. E Jesus diz para ela: mulher, em verdade vos digo que o Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia! Não se trata de local, não se trata de algo que as pessoas fazem, se trata de um coração derramado diante do Senhor, se trata de um coração que reconhece os seus erros, se trata de um coração arrependido, de um coração disposto a confessar, de um coração disposto a mudar atitudes, a mudar pensamentos, para que nós verdadeiramente sejamos filhos que honrem o Pai. Então, queridos, a primeira coisa, cuidado com o espírito de religiosidade. Cuidado. Porque muitas pessoas estão presas por causa desse espírito de religiosidade. Por causa de práticas, por causa de tradições. Mas pastor, todo mundo fazia isso. Olha, meu avô, meu tataravô fazia isso. E aí eu pergunto para você, e você por que faz? Por que você faz? Porque os outros faziam? Se você não entende por que você faz determinada coisa, então você precisa parar e pensar. Porque se você faz algo simplesmente porque todo mundo faz, não é? Estava lendo um pensamento essa semana, não me lembro quem, um pregador aí do século passado, ele fala o seguinte: quando você vê todo mundo fazendo uma mesma coisa, não significa que isso é certo. Não é?
Quantas vezes eu já ouvi, talvez você também já tenha ouvido, essa expressão, mas todo mundo faz. Não é? Todo mundo faz, pastor. Todo mundo age assim, mas você não é todo mundo. Você é alguém guiado, dirigido pelo Espírito Santo do Pai. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto. Olha o que diz o versículo 7. O Senhor fala assim: a terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros. Diante de vocês e devastados como a ruína que os estrangeiros costumam causar. Olha só que coisa, irmãos. Como é que estava a cidade deles? Destruída. Os campos queimados. Esse povo é o povo que o Senhor lá na frente está falando, ó, se vocês crerem, se vocês obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas não era o que estava acontecendo. E sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que a gente precisa avaliar o que está ao nosso redor. Amém? Começa a avaliar o que está ao seu redor. Imagina uma coisa aqui comigo, um exemplo. Um produtor rural que planta, não é? Planta o seu tomate. A gente sabe que, eu não sou especialista nessa área, mas eu sei que tomate é um dos frutos mais sensíveis, não é? É difícil ter uma boa lavoura de tomate, porque o tomate sofre muito com geada, ele sofre muito com determinados períodos de intempéries que acontecem, não é? Então, quando chega a época da colheita, qual a primeira coisa que o produtor, o agricultor, qual a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai o quê? Avaliar o seu fruto. Amém ou não amém? E ele não faz isso só na hora de colher, ele vai fazendo durante todo o processo. Ele vai avaliando como é que o tomate está crescendo, não é? Se ele tem um bom tamanho, se não tem. E ele vai avaliando o desempenho da sua lavoura, porque ele espera o quê? Que os seus tomates estejam muito bonitos, para que ele possa ter o quê? Lucro. Então, queridos, começa a avaliar o que está ao seu redor. Você já parou para pensar? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Como é que está a sua vida financeira? Como é que está ao seu redor, queridos? Porque aquele povo, queridos, estavam indo lá adorar o Senhor, eles estavam indo lá ofertar, eles estavam indo lá fazer holocaustos, mas a vida deles estava um caos. E eles não conseguiam perceber que tinha alguma coisa errada. Nós temos aqui hoje vários motoristas, né? Eu não sei vocês, mas eu, quando estou dirigindo, que eu ouço um barulho diferente no carro, eu paro para olhar. Não é? Uma coisa que eu aprendi há muito tempo é ficar de olho no ponteiro da temperatura, né? Porque a hora que você vê aquela fumacinha saindo lá na frente, né, Diogo? A hora que você vê a fumacinha saindo lá na frente, a hora que a luzinha vermelha acende, já era. Não é? Já era, às vezes não tem muito o que fazer, já queimou a junta do cabeçote, a água já passou para o bloco, já misturou água com óleo, e aí já era, não tem mais jeito, tem que rebocar. Não é? Então, queridos, o que o Senhor está falando aqui para mim e para você? O Senhor nos chama para ser filhos, o Senhor criou você para ser filho, o Senhor designou você para ser filho. Então começa a olhar os frutos da sua vida, porque os frutos da sua vida precisam ser frutos de filhos. Qual foi o problema de Israel? Israel era um filho rebelde. Era um filho que quis escolher o seu próprio caminho. Era um filho que quis tomar suas próprias decisões. E filho que verdadeiramente honra o pai, ele precisa saber a orientação do pai. É assim ou não é, irmãos? Mesmo depois que já é adulto, não é? Eu perdi meu pai com 17 anos.
E eu lamentei muitas fases da minha vida que eu gostaria de ter tido o conselho dele, mas ele não estava presente para me aconselhar. Mas Deus sempre me deu pais espirituais. Durante toda a jornada da minha vida, eu sempre tive pais espirituais, que foram homens de Deus, que Deus usou para me abençoar. Eu me lembro que algumas semanas atrás, o pastor ministrava aqui sobre o Salmo 23. Os irmãos se lembram que nós falamos aqui que em determinado momento o pastor, não é? O pastor lá das ovelhas, ele vai até o pasto, ele vai antes das ovelhas para examinar, para saber se não há alguma erva daninha lá no meio do pasto que possa prejudicar ou envenenar as ovelhas. Ele vai primeiro lá limpar, ele vai primeiro lá saber se realmente aquele pasto é seguro para depois trazer as ovelhas. Isso é pai faz assim. Amém, irmão? Você está aqui? Por que Israel estava vivendo essa realidade? Porque eles foram comer em outros pastos. Amém? Eles foram comer em outros pastos. Eu li um livro na década de 70, eu nem sei se esse livro ainda está em edição, não é? Foi um best-seller naquela época, chamado O Mito da Grama Mais Verde. O que esse livro dizia? É que a grama do vizinho sempre era mais verde do que a sua. Tudo que era do outro sempre era melhor do que o seu. Não é? A família do outro era melhor, a esposa do outro era melhor, o carro do outro era melhor, a vida financeira do outro era melhor, tudo do outro era melhor. Por isso, esse tema, o mito da grama mais verde, é um mito. É um mito. Não é? Porque às vezes você olha de longe, você pensa que a grama está verde, quando você chega lá não é nada daquilo, né? Às vezes é aquele refletor verde que ligam, né? Já viram? Já viram de noite aqueles jardins iluminados por aquele refletor verde? Aí você passa assim e fala, amor, que jardim bonito! Que nada, aquilo é ilusão de ótica, né? É só o efeito do refletor lá batendo, não é nada daquilo quando o sol dá, que você olha aquilo de dia, não tem nada de bonito, está feio, está tudo ressecado. Então, queridos, preste atenção nisso. Começa a avaliar os teus frutos, começa a avaliar o que está ao teu redor. Começa a avaliar o que está acontecendo com você. Porque muitas vezes, queridos, a gente está entrando num caminho que o Senhor não quer que nós entremos, está começando a viver situações, e o Senhor está te alertando, filho, preste atenção no que está acontecendo. Preste atenção. Qual de nós aqui, pessoal aí da velha guarda que usava antigamente aqueles GPS antigos, né? Não era o celular não, naquela época o celular não tinha GPS, lembram disso? Pessoal aí, não é? Lembra, Emerson? Aqueles GPS, né? E o GPS mandando você vir à direita, e você não tinha nem rua direita. E ele está lá, vira à direita, e você continua indo reto. Vai virar para onde? Não tem lugar. Aí a mulherzinha lá do GPS falava assim, recalculando. Não é? Tinha hora que dava vontade de quebrar o troço, né? E ele mandava você ir para um caminho que não tinha caminho. Você está aqui, irmãos? Quantas vezes Satanás está te convencendo que você tem que tomar decisões que Deus não falou para você tomar, que você tem que entrar em lugares que Deus não mandou você entrar, que você tem que fazer coisas que Deus não falou para você fazer. Entenda, você é filho. Avalie o que está ao teu redor, irmão. Cuidado com a direção errada. Cuidado. Em nome de Jesus. A última coisa, quero ler para vocês versículos 16 em diante, quando o Senhor fala assim, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa das viúvas. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão
os melhores frutos dessa terra. Querido, preste atenção. O pai nunca desiste dos seus filhos. Aleluia. Amém, querido? Não, isso é tremendo. Não profetiza sobre a vida do teu irmão. Fala para ele assim: Deus nunca desiste de você. Fala para o teu irmão. Aleluia. Não importa se você foi mal, se você decepcionou, se você foi rebelde. O Senhor está fazendo um apelo aqui, irmãos. Está fazendo um apelo. O Senhor está falando aqui para o seu povo: lavem-se, limpem-se. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. O Senhor está fazendo um apelo, porque há esperança. Havia esperança para aquele povo. Há esperança, irmãos, para que nós possamos mudar naquilo que está errado na nossa vida. Deus está falando algo que diz respeito ao que é santidade. Está falando algo que diz respeito ao arrependimento. Irmão, sabe qual é o verdadeiro arrependimento? É aquele que nos leva para um outro caminho, aquele que nos leva para a mudança de atitude. Amém, queridos? Eles precisavam purificar-se, limpar, mudar de atitude. O verdadeiro arrependimento é aquele que mostra frutos diferentes. Eu me lembro que, quando criança, nós tínhamos uns pés de manga lá no nosso quintal. E até hoje, minha esposa e meus filhos brincam comigo, né? Porque eu não sou muito fã de manga. Porque naquela época, minha mãe fazia suco de manga. Ela cortava manga para comer depois da refeição, ela fazia sorvete de manga, ela fazia vitamina com não sei o quê, usando manga, e tudo que você pode imaginar de manga tinha lá em casa, né? Então eu meio que enjoei, assim, eu preenchi todos os meus créditos de manga naquela época. Então não fala em manga mais comigo, viu? Eu fico fora de manga, passa para mim manga, não é? Mas nós tínhamos lá vários pés de manga. Eu me lembro que, de vez em quando, meu pai ia lá no tronco da mangueira e dava umas picadas nela, assim, ó, dava umas cortadas. E um dia eu perguntei: pai, por que você faz isso aí? Não é? E meu pai era da roça, não é? Ele falou: filho, isso aqui é para poder renovar a mangueira, para dar mais força para os frutos saírem melhores. Não é? Então ele ia lá no tronco e dava umas picadas no tronco, não é? Para que na próxima safra da manga desse mais manga ainda, não é? E eu não estava nem aí, eu não estava nem querendo que desse mais manga, não é? Mas dava tanta manga que o terreno lá de casa era assim meio em declive, a manga rolava, ficava lá na beirada do portão, as pessoas passavam, enfiavam a mão e pegavam, não é? Tinha goiaba também, não é? E muitas vezes o meu cachorro, um pastor alemão que nós tínhamos, ele pegava as mangas para brincar. Ele vinha perto de mim e jogava a manga que era para me jogar para ele correr atrás. Ele achava que aquilo era bola, não é? Então, queridos, o que eu estou querendo te dizer com isso? É que o Senhor sempre espera o nosso melhor. O Senhor sempre vai trabalhar você para você produzir o melhor. Amém ou não amém? O Senhor sabe aquilo que você pode produzir. Você não sabe, mas o Senhor sabe. Ele conhece você. Ele conhece você melhor do que você. Porque, como diz lá o versículo 2 que nós lemos, o Senhor criou os filhos. Quem conhece melhor o filho do que o pai? Não é? É ou não é? O pai sabe o que o filho está querendo antes de pedir. Não é? Ele vê o filho chegando assim, fazendo carinho. Ô pai, você está bonito hoje, hein, pai? Não é? Aí o pai já sabe quanto é que você está querendo. Não é? O que você está querendo? Já sabe, não é? Por quê? Porque é pai, carregou no colo, trocou fralda, não é? Tratou das feridas, conhece melhor do que ninguém. Então, meu irmão, entenda isso, Deus te conhece melhor do que você. Ele conhece o teu potencial, é por isso que Ele te escolheu, é por isso que Ele te chamou,
É por isso que muitas vezes o Senhor nos permite situações para quê? Para que os nossos frutos sejam melhores. E o Senhor está dizendo aqui, limpem-se, removam suas más obras, parem de fazer o mal. Havia esperança para aquele povo. Amém, irmãos? Havia esperança para aquele povo. Mas infelizmente eles não escutaram essa palavra. Não é? A promessa que Deus está fazendo aqui, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Eles não receberam essa palavra. E se você ler o livro do profeta Isaías, você vai saber que eles caminharam cada vez de forma pior. A palavra que o Senhor vai usar Isaías para profetizar é uma palavra cada vez mais dura, porque o povo não se arrependeu, o povo não mudou de atitude, até que o exílio chegou. Um dos últimos conquistadores que vão entrar em Jerusalém, vão destruir Jerusalém, foi Nabucodonosor, não é? Vai destruir o templo, vai destruir os muros, vai queimar a cidade, vai levar o povo como escravo para a Babilônia, e eles vão ficar lá durante 70 anos. Isso foi o resultado deles não ouvirem o apelo do Pai. Então, queridos, preste atenção. Você é filho amado. Você é filho amado. Quero novamente ler aqui o versículo 2, antes de nós orarmos aqui, encerrando. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Criei filhos e os fiz crescer. Você é filho. O Senhor te criou. O Senhor nos tem feito crescer. Mas o propósito de Deus é que nós possamos produzir frutos para a glória do nome dEle. Então, queridos, guarde essa palavra no seu coração. Guarde isso no seu... Cuidado com a religiosidade. Cuidado com a aparência. Cuidado com a preocupação que tem sido realidade no coração de muitas pessoas acerca do que as pessoas estão pensando acerca da tua adoração. Adore ao Senhor com liberdade, é você e Deus. Faça aquilo que Deus mandar você fazer. Não se preocupe com o que os outros estão pensando sobre você. Na minha adolescência, eu ouvia muitas pessoas que quando iam orar, eles usavam tantas palavras difíceis, parecia que estava fazendo um discurso. Senhor excelso e soberano, glorioso, supremo Deus, viemos peremptoriamente à sua presença. Aí você ficava assim, meu Deus, que isso? Sabe o que era, irmãos? Essa pessoa que orava assim, ele estava mais preocupado com as pessoas que estavam ouvindo a oração do que realmente em falar com Deus. Porque não tem regra para falar com Deus. Você já viu que tem pessoas, principalmente novos convertidos, que ele fala assim, eu não sei orar. Por que ele fala isso? Porque ele vê o camarada orando, cheio de voz impostada, cheio de... Não é? Aí ele fala assim, eu não sei orar, porque ele está dizendo o quê? Eu não sei fazer igual o fulano faz. Ou você sabe falar? Você sabe falar? Então, se você sabe falar, você sabe orar. Aleluia! Porque Deus conhece o teu coração. A Bíblia diz que antes que as palavras saiam da nossa boca, Deus já sabe. Então para de se preocupar com os outros. Começa a se preocupar com aquilo que Deus está requerendo de você. Com aquilo que Deus está falando para você. Com aquilo que o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração. Avalie os seus frutos. Comece a avaliar o que está ao seu redor. Comece a avaliar como é que está a sua vida. Não espera a coisa entortar para você perceber que entrou no caminho errado, não, irmão. Ouça o Espírito Santo. Tem muita gente que fala, pastor, eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você não para. Se você parar, você ouvia.
A gente precisa parar para ouvir o Espírito Santo. Fecha teus olhos. Quero que você guarde no seu coração essa palavra. Você é filho. Você é filho amado. Você é filho criado, desejado pelo Senhor. Você não é um acidente da natureza. Eu já ouvi muitas pessoas dizer: pastor, meu pai e minha mãe não me desejaram. Eu fui rejeitado. Existe um texto na palavra que diz que ainda que minha mãe e meu pai me desamparassem, o Senhor me acolherá. Você não é um acidente da natureza, você é alguém que Deus escolheu. Aleluia. Aleluia. Dentre aqueles milhares de espermatozoides que naquele dia nadaram em direção ao óvulo, Deus já olhou e já escolheu você. Aleluia. Ei. Aleluia. Você já era conhecido do Senhor ali. Deus já tinha planos para você ali. Ei, xaralabacereles. Se alguém disse para você o contrário, foi mentira de Satanás. Porque o Senhor te ama. E o Senhor tem chamado você a estar no lugar que Ele preparou para você, o lugar de filho. Aleluia. Mesmo que outros não estejam dispostos a fazer isso, não importa. Faça você a sua parte. Ouça o apelo do Pai nessa noite. Porque se você crer e você obedecer, a promessa do Senhor é que você vai comer os melhores frutos dessa terra. Aleluia. Essa promessa é para aqueles que reconhecerem a voz do Pai. Essa promessa é para aqueles que obedecerem. Vocês vão comer o melhor fruto dessa terra. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Porque mesmo quando somos rebeldes, mesmo quando, Senhor, muitas vezes desobedecemos, falhamos, te decepcionamos, o Senhor continua nos amando. O Senhor não desiste de nós. Os teus planos não mudam. Os teus propósitos não se frustram. Pai, que o teu povo, esse povo que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou, que o Senhor criou para ser filhos, possam entender, Senhor, o que está no teu coração, possam se quebrantar diante da tua presença, Senhor, possam, Senhor, se arrependerem, possam, Senhor, verdadeiramente se lavarem, se purificarem, para que sejam verdadeiros filhos parecidos com o Pai, como o Senhor deseja que nós sejamos, Senhor. Sela no nosso coração a tua palavra, Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Queremos que essa promessa se cumpra na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na tua igreja, na cidade de Bom Jardim, Senhor. Nós queremos profetizar, Senhor, que vamos comer os melhores frutos dessa terra, Senhor. Porque esse é o desejo do teu coração. Mas para aqueles que são filhos obedientes. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos estar de pé, vamos adorar. Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, aleluia, declara ao Senhor, Jesus, eis-me aqui, eu me rendo a teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Aleluia. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Mais uma vez, declara o Senhor, Jesus, eis-me aqui, oh, Jesus, eis-me aqui, aleluia, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Nós estamos chegando, queridos, aos momentos finais. Chegou aqui um pedido de oração pela vida de Gilson Monteiro da Silva, tio da nossa irmã Gabi. Amanhã vai ser submetido a uma cirurgia para amputação de um membro inferior, não é? Então vamos estar orando pela vida do Gilson, para que Deus esteja amparando, cuidando. E nós queremos aqui agradecer também a todos os queridos que estão conectados conosco, não é? Silvinho, Edna, Daniel, o Heitor, Irmã Maria das Graças, Alcione, Mateus, Tiago, Kétila, Dona Lindoca, Leonora, Paulo, Thelma, Machado, Irmã Penha lá de Duas Barras está nos assistindo, Deus abençoe. O Tomás também, Tomás Lamin, Irmã Maria Barbosa também lá de Duas Barras, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Muito obrigado por nos permitir chegar aí na sua casa. Oramos para que você possa frutificar aquilo que está no coração do Pai, para que o nome dele na sua vida, na sua casa, na sua família seja glorificado em nome de Jesus. Nossa gratidão a todos os queridos aqui, que Deus abençoe. Quero profetizar uma semana abençoada sobre a vida de vocês, que vocês sejam guardados, sustentados, amparados, providos, em nome do Senhor Jesus, sejam livrados de toda essa contaminação, não é? Então, em nome de Jesus, que você seja verdadeiramente um filho obediente, que vai comer o melhor fruto dessa terra, viu? E quem come o melhor fruto tem saúde, porque é guardado pelo Pai. Esse é o propósito do Senhor. Então guarde isso no teu coração, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ternas e perenes consolações e a comunhão do Espírito Santo do Pai sejam sobre todos nós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a terra, hoje e para todos sempre, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.
Vai na paz do Senhor Jesus. Até o próximo culto, em nome do Senhor. Vão na paz. Lugar de entrega e dedicação, sacrifício e adoração.